chamada aqui, encaminhar para a gente poder começar a aula. Então, a pergunta importante antes de continuar, né, a gente continuar com... Falei que hoje a gente ia fechar a parte de derivadas que, né, da nossa prova. Eu já deixei engatilhado aqui no Moodle, eu vou deixar para vocês um vídeo complementando o derivação implícita e regra da derivação implícita e derivação logarítmica. Hoje a ideia é falar até a regra da cadeia, então eu preciso falar derivada, eu já falei a derivada do produto na última aula, precisamos falar da derivada do quociente e da regra da cadeia, né? Essas duas propriedades hoje. Eu acho que não vai dar tempo, talvez, de falar de derivada implícita, nem logaritmo, mas eu já tenho o vídeo no gatilho aí, bem como a lista de exercício. E hoje vocês ficaram, então, antes da gente iniciar a aula, de me passar a data da prova, ou na semana que vem, ou na seguinte. Ficou a critério de vocês, eu só precisava da data para deixar o questionário no jeito. Tem uma resposta para mim? Ok. E isso foi conversado entre vocês, então, né? Tá ótimo, gente. A Isabel, a Natália e o Gabriel se manifestaram aqui no chat, dizendo dia 9, tá? O final da aula de hoje eu já deixo a gravação dessa aula, tá? O print dela também. E o que ficou faltando nesse pedacinho, bem como a lista de exercício desse pedaço, tá bom? Para na semana seguinte, então, a gente começar a parte de aplicações de derivadas, que é o último tópico que compõe a matéria, tá bom? Então, é isso, ficou para a semana que vem, dia 9, está registrado aqui também no chat e no áudio que eu estava falando aqui agora, tá bom? Olha, na semana passada, então, a gente falou de algumas regras de derivação, eu printei até aqui algumas, né, que o livro cita muito. Como eu falei, desculpa, vou só aproximar aqui, o que falta falar, perdão, o que falta falar é esta regra do quociente e esta regra da cadeia, ok? As outras derivadas a gente consegue, né, resolver exercícios combinando qualquer uma dessas. Eu apresentei essas grifadas de vermelho, ok? Mas, por exemplo, falei, olha, essas que estão grifadas de verde, tangente, cotangente, que são também trigonométricas, eu tinha apresentado só seno e cosseno. A gente consegue tirar por meio da regra do quociente, tá bom? Então a gente vai começar por essa regra do quociente, depois a gente vai falar da regra da cadeia. Como exemplo, por exemplo, do quociente, a gente pode calcular, por exemplo, a derivada da tangente, mas aí eu posso também, usando a regra da cadeia, calcular, por exemplo, a tangente de 2x, ou seno de 2x, coisas desse tipo, tá bom? Então, esse é o caminho da nossa aula hoje. Eu só vou conferir aqui, mas então hoje é a nossa aula número 13, ok? Continuação sobre regras de derivação, ok? Só aproximar aqui a tela. Então, hoje, nossa, precisei fechar, vou abrir de novo aqui, que tava travando lá. Bom, então, como eu estava falando, acho que vai travar de novo.
Nossa aula 13, tá, gente? Hoje é dia 2/8. Nossa, tá travando demais. 2/8/2021. Nós vamos então continuar. Conectar a mesa e conectar ela de novo para ver se funciona. Só um minutinho, desculpa aí, ó. Já tem uns dias que essa trem tá dando problema, começou justamente na aula com vocês. Vamos ver se agora vai dar certo. Tô nem compartilhando a tela aqui, se der certo eu já abro para vocês verem. Eu não sei o que foi não. Eu continuo aqui, viu, gente? Continuo tentando e sem sucesso. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou fechar a sala e vou abrir de novo. E eu retomo até com a gravação e a gente continua, tá bom? Por favor, só um minutinho de paciência.
Boa noite, gente. Eu voltei, estão me ouvindo? Ouvindo. Ok. Talvez seja algum problema naquele, naquele arquivo, eu não sei o motivo, mas aqui vocês podem ver, eu até reiniciei o computador, testei tudo que é jeito, não deu certo, eu abro um arquivo novo, ele funciona. Eu vou depois tentar anexar, juntar esse o PDF que eu gerar da aula de hoje com o que tinha antes, para poder manter para vocês essa aula sequencial, porque quem pega para ler pode sempre acompanhar, né, o que tinha na aula antes e o que vem depois, tá? Fica até bom para nossa organização, mas hoje, se não, já foi quase metade da aula e eu não consegui avançar com vocês, tá bom? Então, assim, nós tínhamos parado na regra do produto, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre as regras de derivação. E hoje, então, como eu falei no início da aula, mostrando até no outro documento aberto, nós íamos falar então sobre a quarta, acho que se eu não me engano foi a quarta que eu chamei aqui, que é a regra do quociente, ok? Então, a regra do quociente vai nos ensinar a derivar uma divisão entre duas funções, ok? E o que essa regra fala? Bom, ela diz o seguinte: se você quer derivar, uma f de x dividido por uma g de x, aqui sempre tomando cuidado, né? G não é zero nem nada. Então, vou pôr aqui a derivada. Então, basta você fazer o seguinte: você deriva a primeira, multiplica pela de baixo, então, deriva de cima, multiplica pela de baixo, menos a primeira vezes a derivada de quem está embaixo, sobre a segunda elevada ao quadrado, ok? Da mesma maneira que a gente provou lá atrás, as outras, a gente pode usar então a definição de derivada e provar que isso é verdade. Eu vou deixar para quem tiver interesse poder pesquisar, tá bom? Muitas vezes, além dessa notação, uma observação, então vou deixar até de vermelho, pode vir assim nos livros, muitas vezes vem assim no livro, ok? Na verdade, então, se você tem o seguinte, se sua função f é a divisão de duas funções u e v, então a derivada da função f é u' menos 1v' sobre v ao quadrado, ok? É o que eu escrevi aqui em cima, só que muitas vezes os livros costumam apresentar assim, por algum motivo parece ser mais fácil a gente lembrar essa regra dessa maneira, tá bom? Mas sempre lembra, primeiro deriva quem está em cima, multiplica por quem está embaixo, né? Menos, aí você inverte, mantém a de cima, multiplica pela derivada de baixo, divide pela a função de baixo ao quadrado. Então, exemplo, bem simplesinho. O primeiro exemplo que eu vou colocar, então, item A aqui, é o seguinte, olha, se a nossa função for e elevado a x sobre x ao quadrado, né? Então, pergunta, qual é a derivada dessa função? Ok? Então, é bem simples, olha só, esse está até da maneira como foi apresentado na observação, né? A gente pode escrever f como sendo a função u e elevado a x, dividido pela função v, x ao quadrado. Observe, então, que pela regrinha que a gente apresentou aí, é o seguinte, olha, eu preciso calcular a derivada de u, multiplicar por v, menos u vezes a derivada de v e dividir tudo isso por v ao quadrado. Então, eu vou precisar saber quem é a derivada de u, quem é a derivada de e elevado a x. Bom, agora é a desvantagem não estar com a aula sequencial, mas eu poderia voltar aqui para vocês e mostrar. Olha, a gente viu lá na aula passada que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né, a própria função exponencial. Essa é uma daquelas que eu printei até e coloquei para vocês, tá bom? Então, assim, quem tem o PDF da aula aí na mão ou a anotação pode dar uma conferida, vocês vão ver que é o próprio e elevado a x. Enquanto que a derivada de x ao quadrado é um polinômio, então a regra do tombo lá é só descer o expoente, fica 2, x elevado a 2 menos 1, né? Mas então 2 menos 1 é 1, x elevado a 1, ok? Pronto, agora está resolvido o problema, né?
Porque quem vai ser a derivada da função? Então, então a derivada e elevado a x vezes v, x ao quadrado, menos então e elevado a x, vezes 2x. Tudo isso dividido por v ao quadrado, então é x ao quadrado. Agora a gente pode melhorar um pouquinho essa expressão, tá bom? Porque x ao quadrado é x à quarta aqui embaixo, né? E observe, vou pegar aqui de vermelho, e elevado a x é um fator comum em todo mundo. Então eu posso colocar, por exemplo, e elevado a x em evidência, entre parênteses. Agora, eu vou poder pôr um pouquinho mais, até deixei um espaço aqui por causa disso. Observe eu pegar de verde. X ao quadrado é x vezes x. E 2x, então, é 2 vezes x. Eu posso pôr o x em evidência também. Então, fica x vezes e elevado a x. Sobrando, então, aqui sobrou quem? Sobrou só um x, né? Se eu multiplicar x vezes x é x ao quadrado, e elevado a x, menos e elevado a x e x a gente colocou em evidência, sobrou só o 2. Então, x menos 2. Todo mundo dividido por x à quarta. Agora, a gente ainda pode dar uma última melhorada nisso. Por quê? Eu vou pegar de preto aqui. Eu tenho x multiplicando e x à quarta dividindo. Então, posso cancelar um dos expoentes, certo? Então, nossa resposta final, derivada, olha, ficou e elevado a x, x menos 2, dividido por x ao cubo. Ok? Bem, bem tranquilinho. O item B, então, vamos, né, eu falei, olha só, a hora que eu falasse da divisão, eu podia falar, por exemplo, da derivada da tangente. Então, imagina o seguinte, olha, a nossa função é a tangente de x, ok? Uma observação importante, gente, só o seguinte, a função tangente, quando a gente digita esses softwares matemáticos que digitam textos matemáticos para a gente, não é o Word nem nada assim, ele não aparece TG, ele aparece em inglês, tá bom? Tan, x, isso significa a tangente de x, tá bom? Mas a gente aprende em trigonometria que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, ok? Então a pergunta é, se a função for a tangente de x, pergunta, né? Qual é a derivada da tangente? Vou quebrar a página aqui, eu vou deixar assim que dá para a gente enxergar. É, é simples, porque o seguinte, como eu falei, então, nós temos então a função tangente, e na verdade a gente pode ver como sendo seno de x dividido pelo cosseno de x. E o que a gente quer, então, na verdade, agora é derivar um quociente, né? Se a nossa pergunta é qual é a derivada da função, é a derivada do quociente, olha, seno sobre cosseno. E agora faz sentido, porque também nós vimos na aula passada, então eu vou deixar anotado aqui, sei lá, se minha função u for seno e a função v for cosseno, nós vimos que a derivada do seno é cosseno. E nós vimos que a derivada do cosseno, troca o sinal, é menos seno, ok? Pela a regrinha que estava lá, então lembra isso aqui, ó, é u' vezes v menos u v' sobre v ao quadrado. E agora, então, eu sei quem é u, quem é u', quem é v, quem é v', sei quem é v ao quadrado, o problema fica resolvido. Por quê? Pelo seguinte, então, olha, a derivada vai ser u' vezes v. Então, observa o seguinte, vou até circular eles aqui, ó. Deixa eu circular de vermelho. U' vezes v. Multiplico os dois, ok? Então, eu fico com cosseno vezes cosseno. Menos, né? Menos u vezes velhinha. Vamos circular de verde aqui, então. Olha só, eu tenho u é seno e velhinha é menos seno. Então, se a gente fizer a regra de sinal, né? Mais vezes menos é menos, então fica um menos aqui. Seno vezes seno. Ok? Tudo isso dividido por v ao quadrado. Quem é a função v? Então, v é cosseno. Então, fica v ao quadrado, cosseno ao quadrado. Ok? Agora, a gente pode melhorar a expressão. Por quê? Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Menos vezes menos é mais seno ao quadrado. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x, ok?
Bom, se vocês olharem lá, não vai estar escrito essa expressão, está escrito outra coisa, tá bom? Isso pelo seguinte, então eu vou pôr uma observação que é da trigonometria aqui, vou pôr uma observação do lado, alguns fatos básicos de trigonometria, tá? Qual é o primeiro? O primeiro é chamado de relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, olha, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1. Qualquer que seja o ângulo x, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre o número 1, ok? Então, eu posso melhorar essa expressão que está aqui, né? Se eu uso a relaçãozinha 1, eu fico com 1 sobre o cosseno ao quadrado, né? Então, por quê? Eu usei a relação 1. Assim como a tangente, eu escrevi aqui é seno sobre cosseno, existem outras relações recíprocas. Então, eu vou deixar aqui denotado elas. Olha, eu vou precisar de 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno recebe o nome de secante. A secante de um ângulo x, a gente denota por sec de x, é 1 sobre o cosseno. Ok? No caso aqui está cosseno ao quadrado. Então, se eu levo todo mundo ao quadrado, né? Então, observação da observação é que a secante ao quadrado é 1 ao quadrado, que é o número 1, dividido por cosseno ao quadrado. Então, por isso a derivada da tangente da secante ao quadrado, ok? Pode ver que isso estava nas notinhas que eu deixei da aula passada, mas então, se a função é a tangente de x, a derivada é secante ao quadrado de x, ok? A terceira, para fechar, porque é o próximo, né, vocês podem usar, é o seguinte. O que é a cossecante de x? Bom, a secante é 1 sobre o cosseno. A cossecante é 1 sobre o seno. E aqui no Brasil a gente escreve assim, cossec de x, ok? 1 sobre o seno. Assim como eu falei para vocês, quando a gente usa esses softwares que digitam aí, são sempre em inglês, ele vem escrito só assim, CSC, de cossecante de x, tá bom? Não foi o que apareceu nesse exercício aqui, mas é isso. Por fim, já que eu fiz essa revisão de trigonometria, eu vou falar da cotangente, porque pode ser que algum exercício para vocês também tenham. Cotangente. Ok? A cotangente, então, a cotangente de x a gente escreve assim, ok? Aqui no Brasil, lá em inglês só vem escrito cot. Mas então, é 1 sobre a tangente. Que é a mesma coisa escrever, então, cosseno sobre o seno. E em inglês, se vocês precisarem, para que forem ler a lista de exercícios, vem escrito só assim, cote, tá? Já que eu comentei esse trem de inglês, como é que fica digitado lá para vocês, o seno fica escrito sim, tá bom? De x. É só questão de nomenclatura. Aqui nas aulas, no dia a dia, a gente escreve sempre seno, né? Sem. Mas lá vem escrito assim, sim. Ok? Então, estes são alguns exemplos. Então, eu vou deixar como exercício para vocês pensarem o seguinte, né? Olha, eu calculei a derivada da tangente, né? Qual será a derivada da cotangente? Então, qual será, exemplo, então, exercício, na verdade? Exercício. Se a sua função for y igual a cotangente de x, a pergunta é qual é a derivada? Ok? E aí você pode usar, gente, compare os resultados, tá bom? Sugestão para vocês. Vocês podem usar a regra do quociente, da divisão, de duas maneiras. Você pode, olha, a gente já viu aqui atrás a derivada da tangente, né? Olha, eu sei derivar a tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vocês podem fazer, olha, o quociente de 1 sobre a tangente, ou pode fazer como sendo cosseno sobre o seno. E vocês vão achar alguma expressãozinha aí, tá bom? Fica de sugestão para vocês. A resposta, né, só para deixar para vocês aí, vai dar menos cossecante ao quadrado, tá bom? Então, assim, vou tirar a setinha, então a derivada, né, dá menos a cossecante ao quadrado de x, tá bom?
Bom, com essa, né, esta foi a quarta propriedade derivada do regra do quociente para derivar. Agora falta uma última que permite a gente poder misturar algumas coisas. Vou até quebrar a página aqui, senão vai ficar ruim, tá? É o seguinte, a quinta propriedade, então, é o que a gente chama de regra da cadeia ou derivadas sucessivas, tá bom? Mas o nome que vocês vão achar nos livros são regras da cadeia. Por que regra da cadeia? Olha, foi o que eu comentei lá atrás. Vamos só deixar uma pergunta aqui, bem simples, aí a gente responde ela quando falar da regra da cadeia. Olha, a pergunta é o seguinte: nós sabemos derivar, por exemplo, x ao quadrado e sabemos derivar seno de x. Agora a pergunta: se minha função fosse seno, não o seno ao quadrado, mas o ângulo ao quadrado, x ao quadrado, ok? Então a pergunta, sei lá, qual seria a derivada dessa função? Sei lá, se minha função fosse, por exemplo, a gente aprendeu a derivar 2 elevado a x, certo? Ok? Mas e se minha função fosse 2 elevado a x ao quadrado menos 3x? Como que eu ia derivar isto, né? Eu sei derivar x ao quadrado menos 3x e sei derivar 2 elevado a x. A pergunta é, como que eu posso achar essa derivada? Ok? Ou coisas mais simples, sei lá. A gente pode até começar de trás para frente. Olha, nós sabemos derivar seno, né? Eu já falei do não, seno, eu já falei, vamos falar do cosseno. Então, nós sabemos derivar o cosseno. E sabemos derivar 2x. Qual é a derivada do cosseno de 2x, né? Então, a ideia é, quando você faz a composição de funções, né? Como é que você deriva isso, né? Então, assim, é o que a regra da cadeia fala. Então, ela vai dizer para a gente o seguinte, e aí a gente tem até uma anotação que é boa para poder lembrar dela, mas aqui, então, a gente sempre tem que ter ideia que eles estão falando de, a gente vai derivar a função composta, tá bom? Ou composição de funções. Então, essa foi uma coisa que eu fiz questão de não deixar passar batido lá no semestre passado, quando eu estava dando matemática elementar, ok? Então, o nosso problema é o seguinte: eu conheço uma função g, digamos, derivável em um número x. Por exemplo, cosseno de x é derivável em x. E a gente sabe ainda mais. Sabe qual é a derivada, sabe que é menos seno. E sei que uma função f é derivável nesse valor em g de x, ok? Então, nós temos essas duas condições. Agora, se eu montar a composta de f e g, então, digamos, vou chamar essa função de h. Então, eu vou montar um h de x como sendo a composta, ok? F de g de x. Lembra que isso lá, pelo que a gente viu, é calcular f de g de x, definição de função composta. Posso, por exemplo, se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, por exemplo, pelo chat do Moodle, que eu posso mandar o link dessa aula de função composta lá de matemática elementar, tá bom? Mas o seguinte, a pergunta é, então, qual é a derivada, né? Eu sei derivar g, sei derivar f. Quando eu junto as duas fazendo a composição, qual é a derivada dessa função, né? Então, a pergunta é, qual é a derivada da função h, ok? A gente vai ver o seguinte, olha, a derivada dessa função h, você obtém ela da seguinte forma. Olha, a derivada da função composta, né? Então, eu vou até pôr o símbolo aqui, olha, eu quero derivar a composta, vou pôr de outra cor para a gente entender, né? Essa é a função composta, tem um parênteses mesmo, então eu quero derivar ela aqui, ok? Ela é obtida da seguinte maneira, então a gente pode usar de novo as regras de derivação que a gente conhece, né? Então, usar a definição, a gente vai obter o seguinte, olha, você deriva de fora, derivei, mantenho ela aplicada em g de x, e multiplico isso pela derivada de g em relação a x, ok? Deixa eu destacar isso de verde, a gente já vai ver um exemplo de como usar, tá? Mas existe uma outra anotação especial que
ajuda muito a gente lembrar, né? Então, assim, eu vou pôr na notação dy dx é o seguinte, olha, a função composta pode vir escrita assim o seguinte, olha, seja y igual a f de u, e esse u é uma função que depende de x. Então, onde u é um g de x. Então, eu estou fazendo a mesma coisa, né? F de g de x, né? F de g de x, né? Só substituindo aqui. Então, qual é a pergunta? Qual é a derivada de y em relação a x? Agora fica fácil de você identificar. É a derivada de f em relação à variável, né? Você enxerga como uma variável quem está aqui dentro u, vezes a derivada de u, que é a nossa função g, em relação a x. Essa notação, tem quem gosta, ajuda a lembrar bastante, tá bom? Mas ela diz a mesma coisa que foi apresentado aqui atrás. Ok? Então, vamos ver agora alguns exemplos, depois vocês podem pensar em como resolver aqueles que eu deixei lá para vocês, ok? Então, exemplos. Primeiro exemplo. O seguinte, imagina que a nossa função fosse o seguinte, ó, a gente sabe derivar a raiz, certo? Raiz de x, mas se fosse raiz de x ao quadrado mais 1, né? Como que eu poderia resolver esse problema? A pergunta é, qual é a derivada de f? Ok? Então, vamos usar primeiro essa noção que eu montei aqui para trás, certo? Porque a gente tem muita dificuldade em enxergar quem é a função que está por fora e quem é a função que está aqui dentro, certo? Então, como a gente já chamou de f, vou até melhor, para não criar confusão, vou chamar de h essa função, mas não importa qual é o nome, tá? É só para manter a notação que eu passei para vocês. Olha, então, a pergunta é qual é a derivada, né, de h. Então, nosso problema é achar, né, escrever h como uma composição de funções. Então, observe o seguinte, vou chamar de f de x a função que está lá fora, e que está lá fora está calculando a raiz de algum número, certo? Então, ela calcula a raiz de quem está aqui dentro, raiz de x. E quem é a função g, para manter a notação do resultado que eu passei para vocês? Olha, é a função x ao quadrado mais 1, né? Observe que quando a gente fizer a composição f de g de x, isso por definição, então, é f de g de x. Lembra? Na função f, ou seja, a função que está aqui fora, a gente troca toda a expressão que envolve x pela expressão de g de x. Então, a gente fica com a função f é raiz. Raiz de quem? De g. Mas quem é g? X ao quadrado mais 1. É a função h que a gente está, né, tentando derivar inicialmente. Então, pelo que a gente viu lá no resultado ali atrás que eu acabei de comentar para vocês, qual é a derivada dessa função h? Olha, você deriva a função f, aplica em g de x, vezes a derivada de g de x. Bom, o que é legal agora? Nós temos a função f e nós temos a função g. E nós sabemos achar as derivadas de f e de g, ok? Então, se a função f é raiz de x, nós vimos, gente, lá atrás, quando a gente falou da regra do tombo, é só você escrever a raiz como sendo x elevado a meio, tá bom? Aí você desce multiplicando e subtrai uma unidade. Nós vimos que a derivada dessa função, tem umas 2 aulas para trás ou mais, talvez, é 1 sobre 2 raiz de x, ok? E se a função g for x ao quadrado mais 1, bom, é um polinômio, a gente aprendeu que para derivar polinômio, a gente deriva cada um dos pedacinhos e soma. Então, quem vai ser a derivada? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 1 é 0. Então, acabou o problema. Por quê? Pelo seguinte, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente lembrar. É a derivada aplicada na função g, né, vezes a derivada de g. Então, vou pôr aqui de verde, sei lá, a derivada da função h é a derivada de f aplicada em g. Quem é a derivada de f? É 1 sobre 2 raiz de x, só que aplicada no g. Então, quem é o g? No lugar de x, você vai pôr x ao quadrado mais 1. Vezes a derivada de g, tá aqui, 2x. Agora, a gente pode melhorar um pouquinho, porque eu posso simplificar esse 2 multiplicando com 2 dividindo. Logo, a derivada da nossa função h é x dividido por x ao quadrado mais 1
raiz disso, ok? Então, prontinho. Deixa eu pôr mais um exemplo para a gente ver como usar, né? Então, por exemplo, eu tinha falado aqui, olha, só voltar aqui, por exemplo, vim de trás para frente. Como calcular a derivada de cosseno de 2x, né? Se a gente sabe quem é a derivada do cosseno e sabe, né, a derivada de 2x. Como eu posso fazer isso de maneira rápida? Então, exemplo A, exemplo B, ok? Então, a nossa derivada é, nós temos 2x e a pergunta é qual é a derivada, né? Ok? Então, pela regra da cadeia, gente, então é o seguinte, nós vimos que eu derivo a função de fora e vou aplicar em quem está dentro, ou seja, eu vou derivar de fora e manter quem está aqui dentro. A derivada do cosseno é menos seno, então menos seno. Mantenho quem está aqui dentro, menos seno de 2x, vezes a derivada de quem está, põe assim para você lembrar, a derivada de quem está dentro do parênteses. Bem simplesinho para lembrar. Olha, então fica menos seno de 2x dentro do arco vezes a derivada de 2x, que é 2. Fica feio escrever assim? Você vai lá e fala, ó, então a derivada é menos 2 vezes seno de 2x. Pronto. Resolvido o problema, ok? Letra C aqui. Se eu quisesse, então, agora derivar y e elevado a seno de x. Então, vocês pensam, ó, nós sabemos derivar e elevado a x e sabemos derivar seno de x. Então, agora eu quero derivar e elevado a seno de x, ok? Bom, para derivar e elevado a seno de x, observe o seguinte. Então, só para montar aqui, eu tenho assim, ó, a minha função f é o e elevado a x. Quem é a função g? Seno de x, ok? Bom, nós vimos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E quem é a derivada de seno? É cosseno de x. Então pronto, olha só. Quem vai ser a derivada da função? É a derivada deste, que é o próprio e elevado a x, ok? Só que aplicado em quem está lá dentro, então você repetiu, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Pronto. Fica feio escrever assim, você vai falar, olha, a derivada então da cosseno vezes e elevado a seno. Bem simplesinho também, ok? Então, eu vou deixar esses exercícios, esses dois como exercícios para vocês tentarem, tá? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Lembra que quando não é o e elevado a x, por exemplo, 2 elevado a x, tem que aparecer um ln passando aí, tá bom? Tem que aparecer um ln. E isso não acontece com e, porque o ln de e é 1, tá? Como eu falei, então, eu vou deixar para a próxima aula a derivada de função implícita. Para a próxima aula, não, perdão. Não vai ficar para a próxima aula, mas vai ficar gravado aí para vocês, tá bom? Para vocês poderem assistir. A questão que eu quero passar para vocês, agora para poder encerrar a aula, é uma coisa que às vezes os livros deixam passar batido, tá bom? Que é o seguinte, derivadas de funções logarítmicas. Acho que, bom, esse eu passei para vocês. Eu passei derivada de função logarítmicas para vocês também. Então, melhor ainda, eu não preciso me preocupar com a derivada de função logarítmica que eu passei. Eu quero passar para vocês como que a gente calcula, por exemplo, derivadas, achei aqui, de coisas desse tipo aqui, ó. Mas é uma consequência, tá bom? Eu vou chamar de derivação logarítmica. O livro chama disso, tá bom? Derivação logarítmica. Olha, nós vimos o seguinte, né? Então, só para deixar registrado naquelas listas de derivados que a gente viu o seguinte, olha, se nós tivermos o y igual ao logaritmo de x na base A, base B, fica melhor, B para base,
A derivada de y em relação a x, a gente chamou de y', é 1 sobre x vezes o ln de A, ok? Para provar isso, eu preciso do vídeo que vai ficar na aula para vocês, mas como eu falei, então eu não vou provar, estou só usando o resultado, tá bom? Então, assim, para a gente poder derivar isso, ok. Agora, com isso em mãos, a gente consegue, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, olha, isso a gente não aprendeu ainda. Imagina que a minha função seja o seguinte, olha, seja y igual a x elevado a x. Ainda eu falei, cuidado, essa aqui não vale a regra do tombo. Pergunta, qual é a derivada de y em relação a x? Ok? Esse é o exercício A, e o exercício B é uma generalização desse. Olha, se eu tiver uma função elevada a outra, né? Como eu posso calcular a derivada dessa função? Ok? Então, solução do primeiro, que ele é muito importante para a gente. Olha, eu sei o seguinte, nós não sabemos mexer com derivadas de uma função elevada a outra. Mas a gente pode fazer um truque, que é usar o logaritmo, justamente para poder tirar o expoente daí. Então eu sei o seguinte, olha, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados, essas igualdades permanecem, né? Só apliquei o logaritmo dos dois lados. E agora eu uso então uma propriedade do logaritmo, que diz o seguinte, olha, o logaritmo da potência, ele pode vir na frente multiplicando. Então fica x vezes ln de x, ok? E o que é legal? Nós aprendemos a derivada de logaritmos, ok? Em particular, a gente aprendeu, gente, qual é a derivada, né? Só para deixar assim, se y for ln de x, nós vimos que a derivada, ele tira esse ln do A aqui, porque fica ln de E, ele fica 1 sobre o x, ok? No caso aqui, eu tenho o seguinte, olha, ln de y. Então, eu fico com a derivada de y, regra da cadeia, sobre y. Ou seja, só para você entender, ó, professor, o que deu aqui? Se fosse o ln de x, dá 1 sobre x, certo? Então, ficaria 1 sobre y. Só que y é uma função de x, regra da cadeia, então parece a derivada. Vezes, aqui eu posso usar a regra do produto. Derivada do primeiro, 1 vezes ln de x. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada de ln de x, 1 sobre x. Né? Derivada. Deixa eu puxar a setinha aqui. Derivada de ln é 1 sobre x, ok? Aqui a gente usou a regra da cadeia, né? Então, assim, o que eu fiz foi, devia ter colocado entre parênteses, se isso são iguais, então, se eu derivar de um lado, eu derivo do outro. Este de cá, eu só usei a propriedade do logaritmo. Esse daqui eu usei a regra do produto. Ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Então, aqui, se você quiser anotar para lembrar, a gente usou a regra do produto. Bom, agora o problema ficou resolvido, porque qual vai ser a derivada da função? Vou pular uma linha, senão fica muito espremido. Eu tenho a derivada sobre a função é igual a ln de x mais x multiplicando, x dividindo, dá 1, mais 1. Então, se eu passar esse y para lá, eu fico com o seguinte, olha, a derivada é y vezes 1 mais ln de x. E quem era y, né? Vou até puxar a setinha de novo aqui, de verde, ó. Y é a função x elevado a x. Então, a derivada fica x elevado a x vezes 1 mais ln de x, ok? Então, é assim que a gente deriva uma função elevada a outra, tá bom? Observe aqui, gente, só um cuidado, é que aqui eu tinha o e elevado, ok? Eu não tinha, por exemplo, assim, um x vezes z, opa, tava, não tinha x vezes z, né? Ou algo desse tipo, tá? Então, por isso que aqui eu não precisei de todo esse mistério. Mas, se eu tenho uma função elevada a outra, funciona dessa maneira, tá? Então, por exemplo, essa aqui,
não vai dar tempo mesmo de fazer, mas eu acho que está no vídeo que eu gravei da outra aula. Mas melhor do que lembrar essa expressão, gente, porque assim, essa letra B, se o F for X e o G for X, é o nosso problema, ok? É você entender como proceder, tá bom? Então, toda vez que você precisa, sei lá, vamos pôr um exemplo aqui, vou deixar para vocês pensarem. Calcular algo desse tipo assim, sei lá, eu quero calcular a derivada de x elevado a seno de x. Então, eu tenho que dar um jeito desse seno sair daqui de cima. E ele só sai, né, se eu quiser calcular a derivada, se eu aplicar o logaritmo. Então, aplicando o logaritmo, ele vai ficar assim, ó, seno vezes o logaritmo. Então, se eu derivar os dois lados, eu resolvo o problema. Por quê? Quando eu derivo de um lado e do outro, então, para finalizar, ó, derivei desse lado, derivei desse. Aqui vai ficar y' sobre y. E aqui fica derivada do seno, cosseno, vezes o logaritmo, mais seno vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. E aí é só passar o y multiplicando e o problema acabou. Se você passa o y multiplicando, fica y vezes cosseno de x vezes ln de x, mais, eu vou pôr 1 sobre x aqui primeiro, ok? Vezes seno. Ou então você pode deixar seno sobre x. Se você for mais estético, assim, ó, quer deixar mais bonitinho, é só vir aqui, ó, como o y é x elevado a seno, então acabou o problema. Ok? Mas isso vai do gosto. Se deixar dessa outra forma que está aqui antes, não há problema nenhum. O ideal é treinar isso para os mais diversos tipos de funções, ok? Eu mesmo não lembro, não consigo lembrar qual é essa fórmula aqui de cabeça. Não acho que tenha nem necessidade de lembrar isso. Mas é interessante pensar, né? Como derivar uma função elevada a outra, tá? Então, eu até falei que ia deixar como exercício, mas resolvi para vocês. Então, eu finalizo a aula aqui, ó, deixando este, que estava na listinha última, que faltou preparado, é o seguinte, olha, se a minha função é x elevado a raiz de x, a pergunta é, qual é a derivada? Ok? Achar a derivada dessa função. Com isso, eu vou voltar aqui na sala. Eu vi que pediram a lista de chamada. Vou mandar de novo para não ter problema. E era isso, gente, tá bom? Para fechar esse conteúdo, tá? Depois, na próxima aula, a gente poder falar de aplicações de derivadas. E eu vou deixar, assim que eu receber, só para ficar na sequência, que fica melhor para vocês acompanharem, vou deixar, então, a lista de exercícios referente a esse restante de regras de derivação que eu acabei hoje, bem como se deriva implicitamente e a listinha dele, tá bom? E o questionário, então, já fica disponível a partir do dia 9 e semana que vem a gente entra na última parte, que é mais curtinha, que é a parte de aplicações de derivadas. Tá ótimo? Sim. A prova é dia 9. É a partir do dia Isso, 9? isso. Tá. Foi o que a turma manifestou aí no Foi o que a início da gente aula, né? combinou. Tá, Isso. Tá ótimo? tá. Então, alguma pergunta, assim, sobre o conteúdo da aula de hoje? Porque a gente pode também, às vezes, aproveitar. Senão, eu vou só agradecer e desejar uma boa semana a todo mundo e a gente se encontra na segunda-feira, dia 9. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigada a você. Boa noite, professor. Boa noite.